Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo hoje falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Continuando a aula de hoje, eu vou falar ainda sobre mais um artigo do novo CPC, que eu também utilizei essa semana, esse caso prático. Eu digo também utilizei porque recentemente, meu último vídeo, eu trouxe também um caso prático que tinha acontecido recentemente no escritório, que envolvia também o artigo 507 do novo CPC. O artigo que eu vou falar hoje com vocês é o parágrafo 1º do artigo 1009 do novo CPC, que trata do recurso de apelação. O que aconteceu? Nós, uma execução fiscal, que eu tenho muitas execuções aqui fiscais que nós defendemos, muitas empresas, posso dizer muitas mesmo, porque só de um cliente eu tenho mais de 200 execuções fiscais. Então, o que aconteceu essa semana aqui no escritório? Entramos com embargos à execução fiscal, certo? Depois de devidamente garantida, ingressamos com a nossa defesa, que foi os embargos. E nos embargos, como matéria principal, como a execução também envolvia a cobrança de PIS e COFINS, alegamos aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que é inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como o STF já pacificou essa questão, um dos pontos dos meus embargos era justamente a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Depois que ingressamos com nossa defesa, os embargos à execução, o juiz concedeu o efeito suspensivo aos embargos, suspendeu a execução fiscal, e no decorrer do processo da nossa defesa, ele deu mais uma decisão que dizia mais ou menos assim: como você está alegando que existiu a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, significa dizer que uma parte da dívida é devida e você está questionando que está sendo cobrado em excesso porque incluiu um imposto na base de cálculo de outro imposto. Então você deve, de acordo com o novo CPC, trazer uma planilha mostrando essa inclusão do ICMS, quanto isso representou na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob pena de indeferimento dos nossos embargos à execução fiscal. Evidentemente, como era uma dívida antiga, que envolvia PIS e COFINS, então a empresa também não tinha como fazer esses cálculos, a gente não tem nem muita noção do que é que está sendo cobrado na execução fiscal, só sabe o período, o imposto, não é? A empresa ia ter um pouco de dificuldade de conseguir elaborar esses cálculos, né? Na prática não são fáceis esses cálculos. Até aqui a gente tem que fazer um estudo muito profundo com contadores para tentar aprender a fazer esses cálculos, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para se apresentar isso numa execução fiscal, fica um pouco mais complicado. Então, dessa decisão do juiz, que determinou que a gente trouxesse uma planilha demonstrando o quanto de ICMS tinha sido aplicado na base de cálculo do PIS e COFINS, nós entramos com embargos de declaração, dizendo que não era necessário trazer essa planilha, porque não estava se alegando nenhum excesso de cobrança, estava apenas fazendo uma defesa com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, e que em casos análogos, idênticos, o TRF aqui da 5ª Região se baseou nessa decisão do Supremo e determinou que a Fazenda substituísse a CDA, que é o título executivo, por um outro, já excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nessas outras decisões, o TRF daqui entendeu que caberia à Fazenda substituir a CDA por outras, excluindo da base de cálculo do PIS e COFINS e ICMS. Então, com base nessa decisão, nós entramos com embargo de declaração, pedindo ao juiz que reconsiderasse sua decisão e que não determinasse que fosse mais necessário juntar nenhuma planilha. Então, com base nisso, o juiz indeferiu nossos embargos de declaração, ele negou provimento aos embargos de declaração. E foi publicada a decisão e chegou o processo para mim para poder recorrer dessa decisão. E analisando o caso, o que é que eu pensei? Eu digo, bem, houve uma mudança no CPC, que é justamente o tema da aula de hoje, o parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC, que fala do novo CPC, que fala do recurso de apelação. Se fosse pelo CPC antigo, eu não teria dúvida nenhuma de
dessa decisão que negou provimento aos meus embargos de declaração, eu iria ingressar com agravo de instrumento, porque era uma decisão interlocutória. Mas com base no novo CPC, não é mais necessário. Por quê? Porque essa decisão não preclui. Eu posso alegar essa decisão novamente, esse questionamento que eu aleguei nos meus embargos de declaração em preliminar no meu recurso de apelação. Vamos analisar agora a redação do parágrafo 1º do artigo 1009 do novo CPC, para a gente entender melhor. Diz o seguinte: artigo 1009, que fala do recurso de apelação. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, ou seja, não preclui. Eu posso trazer essa questão novamente em um recurso posterior. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então ele está dizendo, se aquela decisão não dada na fase de conhecimento, como essa decisão que negou provimento aos meus embargos, certo? Que eu pedia que o juiz não considerasse mais necessário a juntada dessa planilha. O parágrafo 1º do artigo 1009 diz, se essa decisão não couber agravo de instrumento, ela não preclui, eu posso alegar novamente essa decisão, esse questionamento em preliminar no meu recurso de apelação. Pois bem, o que é que eu pensei? Se eu entrasse com agravo de instrumento dessa decisão, o que é que o juiz tinha dito na decisão anterior? Que eu trouxesse a planilha sob pena de indeferimento dos meus embargos. Eu entrei com meus embargos à execução fiscal. Eu entrei com embargo de declaração dessa decisão que ele negou o provimento. Então esse processo logo em seguida foi concluído para ele para julgamento. Ainda não foi julgado. Mas imagino eu que qual vai ser o ato seguinte do juiz nesse processo? Ele vai extinguir os meus embargos, porque ele já determinou que eu trouxesse a planilha e eu não trouxe, porque eu aleguei que não era necessário com base em alguns julgamentos. Então ele vai extinguir o meu processo. Dessa extinção caberá recurso de apelação. Então se eu entrar com agravo de instrumento, vai perder praticamente o objeto, porque quando ele der a sentença tem um efeito muito mais amplo do que uma decisão interlocutória. Então quando ele der essa sentença, caberá recurso de apelação, no qual em preliminar eu posso alegar toda essa questão que eu levantei através de embargos de declaração e que o juiz decidiu contra a empresa. Não é necessário mais dessa decisão eu entrar com agravo de instrumento. Então é uma questão que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, porque quando chegou para mim, eu disse, vou agravar. Aí eu olhei o parágrafo 1º do artigo 1009 e disse, não é necessário eu agravar, porque ele está dizendo aqui que essa questão não preclui e eu posso alegar novamente essa questão em preliminar na minha apelação. Se eu posso alegar em preliminar, não tem razão nenhuma a gente ingressar com agravo de instrumento. E quais são as questões que cabem a agravo de instrumento? Porque o parágrafo 1º do artigo 1009 diz que se daquela decisão não couber agravo, essa decisão não irá precluir. Então é interessante a gente saber quais são as questões que cabem a agravo de instrumento, que é o artigo 1015 do novo CPC, que diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do parágrafo 1º e outros casos expressamente referidos em lei. Nesse inciso 13, outros casos previstos em lei é uma coisa muito ampla, né? Então a gente poderia até encaixar nesse caso também, mas como é muito amplo, então envolve diversas situações. Então, parágrafo único,
Também caberá agravo instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Essa decisão foi proferida nos embargos à execução. E essa execução aqui, ele está se referindo mais à execução de título extrajudicial. Mas quando a gente precisa, a gente encaixa também uma decisão no processo de execução nesse parágrafo único aqui. Não é só de extrajudicial, não. Tá certo? Então é isso, pessoal. Se houver uma decisão na fase de conhecimento do processo, no processo tributário, e essa decisão não estiver em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo instrumento, você não precisa, evidentemente, entrar com o agravo instrumento e não precisa se preocupar, porque essa decisão não vai precluir. Quando você houver uma sentença nesse processo, e você dessa sentença, se for necessário ingressar com recurso de apelação, você pode trazer esse questionamento que você fez em preliminar no recurso de apelação. Isso foi uma inovação do novo CPC, que também é aplicado no direito tributário e que nós iremos aplicar nesse caso concreto que eu trouxe aqui para vocês, que aconteceu ainda essa semana aqui no nosso escritório. Pois bem, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curti-lo, de compartilhar o mesmo com seus colegas, com os estudantes, com os advogados, com os empresários, porque eu trago aqui questões bastante interessantes envolvendo o direito tributário, de curtirem o canal, de deixarem os seus comentários, porque eu procuro responder todos eles. Tá certo, pessoal? Lembrando que no final de setembro, início de outubro, nós estaremos realizando aqui no nosso escritório nosso 17º curso de Prática Jurídica Tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Esse curso envolverá exclusivamente aqui a prática jurídica tributária. No nosso primeiro encontro, nós vamos falar dos impostos, os mais importantes, trazendo planilhas nos 3 regimes de tributação: lucro real, no simples e no lucro presumido. No nosso segundo encontro, vamos falar sobre o processo administrativo tributário, analisando recursos, como é que se faz uma defesa perante o delegado da Receita Federal, um recurso perante o CAF, uma defesa a nível estadual aqui no estado de Pernambuco, toda a legislação referente à federal e é referente aqui ao TAT, o Tribunal Administrativo Tributário do estado de Pernambuco. Nosso terceiro encontro, vamos falar sobre a execução fiscal, a Lei 6830, todos os artigos, cada um artigo da Lei 6830, eu tenho uma história aqui que eu posso contar aqui para os meus alunos envolvendo a prática jurídica tributária, trazendo também modelos de embargos à execução, exceção de pré-executividade, casos práticos. E por fim, vamos encerrar o curso com ação anulatória de débito fiscal e o mandato de segurança, analisando toda a legislação e casos práticos também. Pois bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado.